Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Com satisfação, cumprimento a todos através de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje analisaremos a lição de número 8. Para isso, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que tu tens feito por nós até o presente momento em nossas vidas e te suplicamos que continues nos abençoando, nos protegendo e nos guiando, para que possamos andar em caminhos seguros, rumo à vitória de nossa fé. Estenda as tuas mãos sobre nós, nos ungindo para mais um estudo da tua palavra, para que possamos não somente compreendê-la, mas termos condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Prepare-nos para o teu reino, guarda-nos. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Missões transculturais. Observando Mateus capítulo 12, verso 18, temos aqui o seguinte: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízos aos gentios. Aqui temos o escritor de Mateus citando um conteúdo escrito do Antigo Testamento, do profeta Isaías, mostrando na revelação do próprio Cristo o cumprimento dessas palavras. Ele, de fato, demonstrou isso na sua relação com os da sua cultura, como também com pessoas de outras culturas. Veja que o ministério de Cristo, oficialmente falando, dentro do quadro teológico, iniciou-se de forma oficial no ano 27 da era cristã, o ano em que Cristo foi batizado. Do batismo de Cristo para cá se desenrolou o que conhecemos por seu ministério, que durou 3 anos e meio aqui na terra. Foi até o Calvário e mais 40 dias após a ressurreição. Mas ao analisarmos Mateus capítulo 4, verso 15, ao observar que ele conviveu a maior parte da sua vida na Galileia dos gentios, sem falar que ele viveu também muito tempo no Egito, coincidência ou não, região que o povo de Deus ficou cativo durante 430 anos, ele conviveu muito sim, com o mundo gentio, e estendendo de forma cuidadosa e cautelosa a sua obra. Por isso, podemos perceber que Deus é um Deus cheio de surpresas. O traçado dele não é o nosso traçado. A forma de ação dele não é a nossa forma de agir, nem muito menos de pensar. E nada é por acaso. Nem foi na vida dele de 33 anos aqui na terra, e na nossa vida, não importa a nossa idade. Nada é por acaso. Temos sempre diante de nós 2 caminhos, e a escolha é sempre nossa, somos livres. Observem o segundo tema, a mulher samaritana. Ao analisar João capítulo 4, do verso 4 ao 30, temos uma história lindíssima da relação de Cristo com essa estrangeira, a samaritana. Primeiro, poderíamos observar aqui uma estratégia bem traçada. Ele, sozinho, que os discípulos, ele tinha conseguido despistar os discípulos,
para ir organizando as coisas, para ele seguir em viagem. E Jesus, sozinho, foi até aquele poço, que sabia com quem ia encontrar ali. E toda uma estratégia bem traçada se desenrolou ali naquele poço, aonde uma alma muito importante foi alcançada pelo Reino Eterno. De forma humilde, de forma sensata, ele chegou e simplesmente abordou aquela pessoa que reagiu da forma esperada por ser samaritano, e ele, com trajes judaicos claros, foi reconhecido pelos seus trajes, e ele simplesmente dá-me água para beber. E todo aquele assunto, aquele diálogo se desenrolou ali. Veja que com isso, o segundo ponto observado aqui, que ele quebrou tradição e tabu. Quantos e quantos anos de inimizade entre esses dois povos? E uma prostituta que não ia em horários normais, somente ao meio-dia, que ninguém queria ir num calor daquele buscar água ao meio-dia. E é o horário que ela deixou para ir. Foi o horário que o Salvador foi. Um terceiro ponto: objetividade e franqueza. Franqueza amorosa. Não importa o que foi aquela mulher até ali. O importante foi o que ela se tornou a partir do momento em que conheceu Jesus. E esse mesmo efeito é o que acontece em nossas vidas. Maria Madalena conheceu Jesus e ainda caiu algumas vezes. Pelo relato bíblico, foram 3 quedas e 3 perdões maravilhosos. Uma livrou do apedrejamento, outra livrou de demônios, e outra, com vaso de alabastro, ele chegou a dizer que ela estava preparando o corpo dele para a sepultura. Tente observar, meus amados irmãos, que o velho homem, a velha criatura, deve estar sempre morta, e a nova criatura sempre viva e, acima de tudo, ligada com Cristo. Sem rodeios, ele sempre foi objetivo e ao ponto. E o mais importante é lembrar que ser objetivo, franco, excesso de franqueza humana é falta de educação. Mas a franqueza amorosa manifestada por Cristo não é essa franqueza mundana, mal educada, que muitas vezes temos, com aspereza que fere as pessoas. Não. É aquela franqueza amorosa que nos faz, de fato, repousar num berço esplêndido de salvação, de conforto, de motivação, por termos a certeza que podemos recomeçar, que podemos ainda subirmos ao pódio, porque Ele já subiu primeiro, nos garantindo a nossa vez. E agindo dessa forma, foi tão objetivo e claro que Ele proporcionou nela o desejo de continuar fazendo o mesmo. De imediato ela saiu, quando entendeu a missão, quando teve consciência da situação de fato e de quem estava ali, imediatamente ela foi buscar outros para trazer aos pés de Cristo. Esta mesma reação deve ser a reação de todos aqueles que atingiram o ponto completo do relacionamento com Cristo. Foi evangelizado e saiu a evangelizar. Proporcionar maneiras de outros serem evangelizados. A vida é uma escola. O testemunho é uma especialização da escola da vida. Terceiro tema: o oficial do exército romano. Aqui
Outro ponto interessante, observado em Mateus capítulo 8, de versos 5 ao 13, e Lucas também 7, de 1 ao 10. Observe que aquele oficial romano, esse centurião, que era um comandante que cuidava de 100 soldados, por isso chamado de centurião, era uma pessoa diferente, era alguém que tinha um grande respeito pela causa de Deus, pelo povo de Deus, tinha zelo por eles e tinha muita simpatia. E quando soube do trabalho feito, realizado pelo Messias, ele não teve dúvidas. E pelo relato, temos a prova de que ele tinha uma boa relação com o povo de Deus, que alguns oficiais, apesar de não sabermos de fato quem eram esses oficiais da causa de Deus, algumas autoridades religiosas, pessoas influentes na religião judaica, foram até Jesus e o trouxeram até esse centurião. A distância entre a casa desse centurião e aonde ele estava era bem grande. E Cristo falou: vamos até lá. Não. No verso 8 do capítulo 8 de Mateus, o centurião diz uma coisa muito interessante. Diga só uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Porque eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Eu sou um homem sujeito a ordens, além de dar ordem. Faz isso, faz aquilo. Sendo certo ou errado, eu sou obrigado a cumprir ordem e agir dessa forma. Apenas uma palavra, Senhor. Eu tenho certeza que o meu servo será curado. Foi o momento que Jesus manifestou que não tinha visto ainda tamanha fé em Israel. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Essa fé, com certeza, conduziria esse moço a uma relação muito mais íntima com Cristo depois dessa grande bênção. E ai daqueles que fizerem o contrário, porque diante da graça, como escolher o caminho que não leva à graça e leva ao inverso da graça? Como escolher? Como se iludir a tal ponto? Por amor ao pecado. A graça, ela nos estimula com prazer, com realizações fantásticas, que nada, não há dinheiro no mundo que pague o verdadeiro conforto do reino de Deus, impregnado no fundo de nossa alma, no fundo de nossas vidas. Quarto tema, lidando com demônios. Aqui temos dois cenários. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 20, que trata do endemoniado gadareno. E Mateus 15, de 21 a 28, que trata da filha da mulher cananeia. Interessante. Todos dois cenários envolvendo estrangeiros. E o primeiro deles, Decápolis, ao que tudo indica, envolvendo também um território gentílico, estrangeiro, bem próximo da região de Israel. No relato do endemoniado gadareno, nós temos uma situação muito interessante. Cristo havia acabado de atravessar uma tempestade no lago durante a noite. Já foi uma manifestação fantástica de intervenção divina numa situação que poderia seguramente ter feito diversas embarcações naufragarem. Tão grande foi a tempestade naquela noite no lago. Amanhecendo o dia, eles, após essa grande manifestação, eles encostam do outro lado, nessa província conhecida por província dos Gadarenos ou Decápolis, que eram 10 cidadezinhas próximas umas das outras. E os habitantes daquela região ali, pelo visto, tinham como hábito
a criação de porcos. E se desenrola ali um cenário muito curioso, que na lição não dá tempo de entrar em tantos detalhes, mas aparece um personagem que os demônios já tomavam conta de tal forma, ele extrapolou todos os limites normais da sanidade mental, da convivência social, familiar, e já estava vivendo em cemitérios, entrando dentro de sepulcros e se ferindo com pedras, deixando a entender que o ato depressivo que ele vivia era tão grande que ele próprio se feria. Como que com isso? Demonstrando que o diabo tentava matá-lo, que é uma consumação de fato numa depressão muito grave. As formas de delírio que esse indivíduo estava vivendo eram tão graves que esses demônios, através dessas investidas, conseguiam fazer com que ele próprio se ferisse com pedras. E a presença real desses demônios era tão grave que conseguia causar modificações no seu sistema de vida tão graves que esse indivíduo conseguia quebrar correntes enormes, com cadeados enormes, coisa que só temos relato de coisa semelhante, de tão grande força humana, nos dias de Sansão, que o Espírito Santo usava ele e conseguia fazer um ser humano como nós mesmos ter força, ter tamanha força, alcançar tamanha força. E vimos que esses demônios conseguiam promover um ato parecido ao que teve Sansão na época, só que com a luz. Por isso, não podemos subestimar as trevas, mas sempre superestimar a luz. Lembre-se disso. Mas, quando este viu Jesus, os demônios acharam que ele estaria vindo para exterminá-los, por invadir um território exclusivamente demarcado por eles, fora das divisas do povo de Deus, e principalmente por estar chegando diante deles, naquela região, da forma que ele chegou. E eles ainda dizem: o Senhor vem nos atormentar antes da hora? Vem nos executar antes da hora? Jesus não dá conversa para o diabo, não dá conversa para o pecado. Ele simplesmente perguntou: qual é o teu nome? O próprio Cristo não identificou quem eram aqueles, porque não eram pessoas físicas, mas era como se fossem vírus de computador na mente daquele indivíduo, causando alterações na vida daquele indivíduo, a ponto de levá-lo ao estado que ele estava e às condições de vida que ele estava. São as mesmas formas que agem pelo mundo afora, esparramado por aí, contaminando o planeta permeado em trevas. Pessoas que vivem na luz, ao brincar com as trevas, se contaminam o tempo todo com essa praga demoníaca. E só problemas. Já temos tanto problema para colher, para enfrentar, coisas que nunca plantamos, às vezes colhemos, imagina se plantar, por um mundo cheio de pecado que vivemos. E Jesus ouve como resposta: legião é o meu nome. Eram muitos. Essa comparação, na referência bíblica de legiões, tem-se a referência de 12.000 soldados, cada legião romana. Subentende-se que era uma quantidade dessa de vírus demoníacos que perturbavam aquela pobre criatura. Seres esses que, quando expulsos, saem por aí. Se não achar lugar, volta para ver se a porta está aberta. E se encontrar a porta aberta, entra e traz mais companhia. E o estado passa a ser muito pior que antes. Lembra dessas comparações? Para não se esquecer,
que a nossa relação ou é com a luz ou é com as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. E ao que ele dizia, sai dele, deixa-o em paz. Eles suplicaram, tem uma manada de porco ali, deixa nós irmos por porco, não nos manda para fora da região. E Jesus permitiu por pura estratégia. Não teve misericórdia nenhuma com demônios, mas estratégia de ação missionária, com calma e tranquilidade, o tempo todo. Ele sabia aonde deveria colocar as peças no tabuleiro da vida daquela civilização. E colocou de maneira correta para vencer a partida da vida naquela região e com aqueles seres. Aquele indivíduo curado, arrumadinho, limpinho, agora com as unhas e o cabelo cortado, estava ali no fundo do barco, ouvindo as palavras do mestre. Quando chegaram os donos da cidade e o expulsaram de lá, pedindo o mestre para ir embora, porque eles preferiam os porcos a ficar com Jesus. O ex-endemoniado que queria continuar dali para frente com ele, acompanhando, não, você vai ficar aí, volta para os seus e vai dizer o que o Senhor tem te feito. Ele voltou para os deles, foi reintegrado na sociedade, na família. A família mal podia esperar tamanha surpresa ao recebê-lo de volta, e principalmente sem quebrar a casa, sem quebrar a cerca, sem quebrar a cidade, sem atacar ninguém, de maneira carinhosa e amorosa. Ele reconquistou a família pelo seu testemunho e pelo poder da mensagem que ele apresentou. E numa das multiplicações dos pães estava lá milhares de pessoas dessa região, alcançadas pelo poder de Deus. E a outra personagem, a mulher cananeia, também os cananeus, povos que lutaram com os hebreus quando esses tomaram a terra de Canaã, que se tornou a terra prometida. Sempre foram pessoas que viveram em conflito com o povo de Deus. E aqui aparece essa mulher que Cristo sabia exatamente quem era ela, pedindo pela sua filha que estava endemoniada gravemente, lá na casa dela também. Jesus, o nosso mestre, fez uma comparação muito forte, que para a cultura da época teria sido, talvez, quem sabe, um pouco áspera. Hoje seria, na nossa cultura, seria gravemente áspero. Ele comparar a mulher do povo dela com cachorrinhos. Mas na realidade, ele usou de algo que era normal na convivência daquelas culturas, e até pela posição social que vivia Israel diante dos cananeus, ele usou de algo que não era tão estranho, de um linguajar popular da época, comum da época, de tratamento com esses povos, não no sentido de maltratá-la, mas a certeza de que a reação dela era alguém que identificava Deus como Deus de fato e reconheceria de forma pública a divindade de Cristo no íntimo do seu testemunho. Quando Jesus fala, mas não convém tirar do pão dos seus senhores e jogar os cachorrinhos. E ela disse, Senhor, os cachorrinhos ficam debaixo da mesa, comendo das migalhinhas que caem. Eu sei que essa migalhinha que o Senhor me der, a minha filha vai ser curada. Olha que fé! Essa se igualou ao centurião romano como uma segunda personagem estrangeira a servir de exemplo de fé para o povo de Deus. Será que as pessoas mundanas ao nosso redor têm que estar dando lição para nós o tempo inteiro de fé?
Porque nós, por nós mesmos, não temos condições de ter fé genuína. Será que precisamos de intervenção de pessoas mundanas para nos dar lição de fé? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. E quantas vezes isso tem acontecido ao longo de nossas vidas? Pessoas mundanas têm que dizer, mas você, tendo o conhecimento que você tem, agindo dessa forma, pensando assim, não está certo. Deus é muito mais do que isso que você está pensando, dizendo ou fazendo. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. À distância foi curado o servo do centurião. À distância foi curada a filha da mulher cananeia. Nós convivemos com Cristo. Temos a obrigação de receber e levar essa manifestação de fé para o mundo ao nosso redor. E não esperar o mundo ao nosso redor chamar a nossa atenção para a fé que deveríamos priorizar na nossa conduta e na nossa vida diária. Jesus varreu com demônios por onde quer que ele passava. E somente uma fé genuína, cristalina, determinada, fará o mesmo, se assim permitirmos que ele se expresse em nossa vida. O nosso grande mestre. Quinto tema, 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19, temos um outro relato muito interessante, aonde pelo conteúdo da escrita, podemos perceber e ter convicção que só um estrangeiro, esse samaritano, teve reconhecimento e gratidão pela cura oferecida por Cristo. Todos aqueles 10, os outros 9, eram judeus que vimos Jesus dizer: vai ao sacerdote para vocês mostrarem que estão limpos, e ele poder testemunhar e documentar o retorno, a reintegração de vocês à sociedade. E o leproso era excluído, socialmente falando, era banido da sociedade. Mas por que só um, e justamente o estrangeiro, voltou para agradecer? Por que os outros 9 não? Por que membros do povo de Deus não foram gratos ao mestre das missões? Por que um estrangeiro, um mundano, teve um reconhecimento amplo e objetivo e foi grato de forma pública? Será que isso não continua acontecendo? Pense nisso. Isso é muito grave. Porque não é todo dia que é feriado. Não é todo dia que é dia santo. A misericórdia de Deus é eterna. Mas a nossa conduta coloca limites na manifestação de Deus em nossa vida. Porque somos livres. Enquanto aceitarmos, Ele se relaciona conosco. A partir do momento que rejeitarmos, não tem mais o que fazer. É muito sério. Não vale a pena brincar com as coisas de Deus. Precisamos levar a sério que a nossa vida é curta e as oportunidades, apesar de serem muitas, o aproveitamento muitas vezes são raros, porque poucas vezes levamos a sério o que de fato jamais deveríamos desperdiçarmos em nossas vidas. E aqui nós estamos tratando de cura, uma manifestação do Deus do impossível, fazendo algo impossível para a época. E quantas vezes em nossas vidas isso se repete em tantos assuntos diferentes, de coisas impossíveis a olhos humanos se realizarem em nossas vidas. E por quê? Que perdemos o espírito de gratidão. Sexto tema, os gregos e Jesus.
Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 até o verso 43, temos o desenrolar de uma manifestação fantástica, de uma interatividade fantástica de Deus com este velho mundo. Algo digno de ser estudado, analisado profundamente e observado ao longo de nossas vidas, diariamente, sem parar. Em primeiro lugar, nós percebemos ali que naqueles gregos procurarem alguns discípulos para serem conduzidos até o Mestre, para conhecer Jesus, é uma virtude muito interessante. Desejar e buscar de fato conhecer a Jesus. Algo que jamais deveríamos perder de vista em nossas vidas. E um outro detalhe interessante é que essa busca foi ilustrada para as nossas vidas como exemplo, com uma premiação fantástica que também pode acontecer conosco ao desempenharmos as ações de uma busca real a Cristo. No caso deles, eles foram conduzidos a testemunhar uma das maiores manifestações registradas no Escrito Sagrado, ao vivo e a cores. Está entre os grandes relatos que se destacam nas Escrituras Sagradas da manifestação de Deus com os seres deste mundo. Observem que eles, quando eles chegaram onde estava Jesus, e assim que foi dado o recado dos discípulos para Jesus, que os gregos queriam conhecê-lo, ele olhou, cumprimentou só, não parou a sua fala, de maneira simpática, ele os cumprimentou, quem sabe até com um sorriso no rosto, dando sequência do tipo assim, deu as boas-vindas de forma gentil, que ele estava no meio da fala, e abriu o leque principal da fala, incluindo a participação do Pai na fala, audível, apesar de invisível, mas que gerou dois grupos ali, naquela população, que ficaram confusa com aquele cenário todo, e que algo muito importante daquele cenário foi manifesto em prol daqueles indivíduos que nos alcançam aos nossos dias. Não deixe de ler e avaliar o que aconteceu do verso 20 ao verso 43, observe. Na lição não dá tempo de entrar em tantos detalhes. A maioria, na altura do verso 29, não conseguiu decifrar o que de fato estava acontecendo ali, naquela comunicação de Cristo com o Pai. Imagine a prova: o Pai na dimensão dele, por isso ficou invisível, mas na dimensão dele falou de forma audível para a nossa dimensão. Cristo conseguiu vê-lo na dimensão dele, conseguiu ouvi-lo, decifrá-lo com clareza e transmitir o que ouvia, mas o povo ficou confuso. Só que existe muita diferença entre um trovão e entre a voz de um anjo. O trovão não define fala, mas a voz de um anjo define fala. Imagine que alguns puderam ir bem além, viajaram bem mais fundo do que estavam ouvindo e testemunhando, apesar de não estarem vendo. Viam Jesus, a forma que ele estava fito, os olhares do Pai, podiam ouvir a interação, não conseguiam, quem sabe, compreender tudo, e muito menos a língua com que o Pai falava com ele. Mas a língua que ele falou com o Pai era a mesma,
daqueles que estavam ali. Por isso, a voz do anjo. Eles não tinham como compreender o que eles estavam falando, apesar de ouvir sons corretos, que não era som de trovão. Mas não sabiam decifrar. Mas ele, o mestre, decifrou. Tentem observar isso. Que testemunho fantástico. Cristo interagiu com clareza simultânea diante, entre os reinos eterno, o nosso reino que não é eterno, e diante dos seres deste velho mundo. Ele conseguiu nos envolver naquela interação. E 2 pontos principais dessa manifestação devemos destacar aqui. No verso 30, poderíamos aqui ilustrar como a voz do vinde a mim, ou a voz do ide, ensinai tudo que eu vos ensino, que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. A voz do vinde e do ide se revela a tal ponto do próprio mestre das missões confessar diante de todos aqueles ali, gentios e povo de Deus junto, que por causa deles o Pai estava ali dizendo o que estava dizendo e proporcionando o que estava acontecendo e o que ainda iria acontecer, se referindo ao Calvário. Que eles eram o motivo do amor de Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito. E ali ele estava entrando em detalhes sobre isso, apesar de alguns ficarem assombrados, questionarem, mas de maneira sábia ele deu a lição do tempo para que eles pudessem aprofundar no conhecimento e nas ações do mestre dali adiante, e no futuro bem próximo compreenderem de fato a missão do Calvário. No verso 31, a maior notícia para esse mundo, pode-se assim dizer, ele revela aquele momento, aquele ato da sentença do príncipe das trevas, que a partir daquele momento, além de estar condenado, de estar expulso definitivamente do nosso mundo, das intervenções, da liderança neste mundo de alguma forma, isso é uma garantia que nos conforta dentro do nosso livre-arbítrio, que ele não tem mais contato direto conosco. Mas não deveríamos jamais subestimar as trevas, como disse anteriormente, porque Lúcifer tem um exército muito grande neste planeta, neste velho mundo, já que ele não pode ir direto, ele tem demônios, espíritos de demônios, que vai de encontro aos reis da terra, que vai de encontro aos empresários, a grandes empresários, a grandes empresas, com operações sinistras, para tentar fazer desse planeta um cemitério vivo. Não se esqueça disso. Devemos estar atentos a tudo o que alimentamos, a tudo o que assistimos, a tudo o que ingerimos, ao que bebemos, a tudo o que conversamos e convivemos neste mundo, para que o nosso coração esteja sempre ligado à luz. E nessa conexão jamais falte luz ao nosso redor, para atrair o mundo ao nosso redor ao reino eterno, ao reino da luz, e possa banir com as trevas a todo instante, por onde quer que andamos, e de fato nos identificarmos como verdadeiras luz do mundo, como instrumento nas mãos de Deus para transmitir a sua luz ao redor daqueles que nos cercam e ao nosso redor. É muito importante que isso de fato nos leve ao verdadeiro equilíbrio da vida, a serem pessoas sensatas, equilibradas e ligadas às orientações, às verdadeiras influências de luz e não influência de trevas,
como esses demônios que estão esparramados para todo lado, têm procurado, através desse tipo de influência, derrubar os escolhidos, enganar os escolhidos. Finalmente, sétimo tema, o céu será uma grande surpresa. O que temos aqui no relato da palavra de Deus, em Mateus capítulo 8, verso 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Um dia João compreendeu isso de tal forma que comentou: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, dentro da igreja, jamais deveríamos ceder o nosso lugar para alguém na salvação. Deveríamos arrumar lugares livres, que está assim, de lugares desocupados dentro da igreja, para que outros se assentem e busquem a salvação. A igreja não salva, religião não salva, mas o lugar na UTI é muito importante, porque o médico dos médicos nos alcança. Essa decisão de buscá-lo e adorá-lo na sua casa, na sua presença, que assim é chamada a igreja, tem uma importância muito grande na nossa salvação, uma influência enorme nas nossas ações e no nosso bem-estar e no nosso viver diário. Naquele grande braseiro encontramos o sopro do Santo Espírito e saímos do mundo como luz do mundo e sal na terra, levando tempero às pessoas que vivem ao nosso redor. E no mundo ao nosso redor testemunhamos e pregamos, porque ouvimos a missão do vinde, a voz do vinde, e a levamos como voz do ide a todo o povo, tribo e língua. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão. Que como verdadeiros missionários possamos compreender, não importa em que parte do planeta que nós vivemos, mas podemos ser usados como instrumentos vivos na mão de Deus para cumprir com a missão que trará de volta em muito breve nosso Senhor. Santo Deus, unja-nos com o teu poder. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos pecados. Restaura-nos e capacita-nos a vivermos em espírito e em verdade, te adorando na beleza da tua santidade e cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Dirija as nossas vidas e guarda-nos. Continue nos abençoando. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.